Ontem a gente discutia a informação correta, a qualidade da informação, a busca da verdade, o combate a fake news como sendo, no fundo, na minha opinião, a verdadeira pandemia do mundo, fake news. Porque quando você não sabe o que está acontecendo, porque tentam te enganar, quando você não sabe o que está acontecendo, porque o objetivo é usar você, você fica desorientado, fica desinformado. E desorientado, desinformado, você não sabe o que fazer. Então, a vacina é boa ou ruim? A vacina é boa. Aí vem a turma para tentar mostrar que a vacina é ruim. Malandragem, safadeza. Aí o coronavírus é sério ou não é sério? É seríssimo. É perigoso ou não é perigoso? Perigoso. Letalidade? Perigosa. Taxa de contágio? Alta. Aí vem a turma não, gripezinha. Não dá. Fake news. Mas o ponto central de ontem, portanto, era a gente discutir como é importante estar informado. E aí as fontes de informação confiáveis passa pela imprensa, passa pela leitura e reflexão e passa por você tirar aquela exclamação própria das redes sociais, tudo com 3 exclamações, por uma grande interrogação. Pergunte, tenha dúvida, questione, não vá naquilo que os outros dizem, verifique. E aí, essa é uma ferramenta extraordinária para tudo, para a gente combater todos os nossos desafios sanitários, econômicos, sociais, institucionais, político-eleitorais, todos que você quiser, eles se sustentam, eles são enfrentados, eles têm força se você tem informação. E informação, no fundo, é uma grande pergunta. Por que o jornalista, quando sai para fazer uma reportagem, ele quer saber quem, quando, como, onde, por quê? Por que ele pergunta? Por que ele não sai afirmando? Ele não sai afirmando porque ele não sabe a resposta, ele vai em busca da resposta. Então o jornalista tem uma grande certeza, ele não sabe qual é a história, até a hora em que ele apura. E essa é uma boa forma de agir, não saber qual é a resposta, a não ser fazendo perguntas. Porque o jornalismo são essas perguntas clássicas, né? Quem, quando, onde, como e por quê. Sabendo explicar isso, você resolve as questões. E aí entramos em 2021, portanto entramos, no caso do governo federal, 3º ano do governo, no caso do Brasil, 6º ano, 2014 foi o último ano de crescimento, 15 para 2021, 6º ano de ou recessão ou um crescimento medíocre. Então a gente precisa buscar, a gente tem atraso político, a gente tem atraso econômico, a gente tem atraso social, sobretudo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso listando quais são os nossos verdadeiros desafios. Não adianta listar os desafios de segunda classe, os desafios periféricos, os desafios demagógicos. Esses a gente tem que deixar de lado, esses a gente não pode priorizar, esses a gente tem que ignorar. E aí vem de novo a fake news. Tentando jogar luz em coisas que não têm importância. E deixando de lado as coisas que realmente têm importância. Quer dizer, o Brasil precisa de uma faxina legal e institucional. Institucional não é trocar o Supremo. Até acho que em vez de 11 ministros a gente podia ter 9, como nos Estados Unidos. E eles estão bem com 9. E a gente está com 11. Tira 2. Mas isso é uma discussão pouco importante. A gente reforçando as instituições como a gente tem tentado reforçar, isso é muito bom, mas quando a gente pega a lista dos projetos, aparentemente, o que a gente vê é um governo que apresenta uma proposta e depois dá as costas para ela. Cadê a turma lutando pela reforma tributária para valer, lutando pela reforma administrativa para valer? Cadê? O governo federal mandou para lá o projeto, um fatiado, o outro pela metade, e depois dane-se, tá lá já. Agora é com o Rodrigo Maia, ou com o próximo presidente da Câmara. Agora é com aquele Davi Alcolumbre, ou com o próximo presidente do Senado. Primeiro na Câmara, né? Os grandes projetos entram, os projetos que vêm de fora, não sei os do Senado, eles entram realmente pela Câmara dos Deputados. Bom, quais são os projetos prioridade hoje do Brasil? Cadê a lista? Feita a lista, cadê a defesa da aprovação desses projetos? Quantas declarações o presidente da República deu em favor da reforma tributária,
em favor da reforma administrativa para valer? Quantas? E quantas declarações a gente tem visto em torno de coisas que são absolutamente secundárias? Eu vou dar um exemplo. Voto impresso. Não tem nada mais tolo. Tem coisa mais tola. Não vamos subestimar. Mas é uma das coisas mais tolas que existe é discutir se o voto deve ser impresso ou não deve ser impresso. Eu sou um defensor do voto eletrônico. Se o voto amanhã passar a ser impresso, para mim isso tem a menor importância, mas nenhuma importância, porque eu acredito na forma como é feito o sistema de votação aqui, acredito na forma como é feito o sistema de votação nos Estados Unidos, lá tem voto em papel, alguns lugares é eletrônico, alguns estados, aqui o voto é todo eletrônico, e a Justiça Eleitoral, que é uma distorção, 7 bilhões de reais por ano, um negócio que não devia existir, ela organiza essa eleição e não há nenhuma evidência de fraude, nem quando o voto era em papel pós-democratização, não estou falando de República Velha, que a votação era uma fraude só, nem depois da adoção do voto eletrônico. Veja, o Lula foi candidato com voto em papel em 89 e perdeu a eleição. Foi candidato com voto em papel em 94 e perdeu a eleição. Foi candidato com voto eletrônico em 98 e perdeu a eleição. Então, a esquerda, que é acusada pela direita de manipular as eleições, perdeu a eleição com voto eletrônico, com voto em papel, etc. O Bolsonaro ganhou a eleição com o voto eletrônico. Na leitura dele, teria ganho no primeiro turno. Não apresentou uma evidência disso. Só que, se amanhã o voto passar a ser em papel, o que vai mudar para nós? Para mim, que defendo, né? Eu defendo o voto eletrônico. O que vai mudar se o voto passar a ser em papel? Nada, não vai mudar nada. Vai demorar talvez um pouco mais a apuração, se a apuração foi feita com base no papel, se o papel for usado apenas para ter um sistema de conferência posterior, caso alguém queira, nem isso vai mudar o custo, a eleição vai ficar mais cara, bem mais cara, mas significativamente mais cara, num país que não tem dinheiro para gastar com esse tipo de bobagem. Mas não vai mudar nada. Então, uma coisa é você apresentar um projeto para construir moradia, é você apresentar um projeto para melhorar a renda dos mais pobres, é você apresentar um projeto para aprovar a reforma tributária, é você apresentar um projeto para desburocratizar algum processo, por exemplo, para privatizar empresas inúteis, como o Brasil tem várias empresas estatais absolutamente inúteis. Isso sim, isso muda, porque você apresenta o projeto, uma vez aprovado, algo vai mudar. Agora, você vota. Vai lá, põe seu nomezinho, nós põe lá o nomezinho do cara em quem você quer, ou da mulher que você quer que ganhe a eleição. Em papel eletrônico, o desfecho vai ser igual. Então não é exatamente uma política pública. Não serve para nada, não muda nada. E a gente vai gastar uma energia do cão, e o presidente da República disse que agora, em 2021, ele vai trabalhar para a aprovação do voto em papel. É de se perguntar por que ele não falou isso, por exemplo, sobre a reforma tributária, a reforma administrativa. Por que a gente não vê o empenho dos governadores? Por que a gente não vê o empenho dos deputados e dos senadores em torno disso? O que a gente vê é essa gente se mexendo para discutir mais poder, para ficar mais tempo no cargo. Por exemplo, a gente viu a tentativa do presidente do Senado, presidente da Câmara, de tentarem usar o Supremo Tribunal Federal, que uma parte dele entrou nessa jogada, para que eles pudessem conseguir mais um mandato absolutamente inconstitucional, como se revelou após a votação do Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma energia empenhada para quê? Para nada. Para um negócio horroroso, obtuso, arcaico, um interesse pequeno, mesquinho, ficar mais tempo no cargo, para quê? Agora, para que a gente tenha uma grande agenda, e eu digo uma lista de projetos importantes, como aquele que foi aprovado recentemente sobre o saneamento básico, projetos de mudança estrutural de uma sociedade que atraem o produtor, que atraem o investidor, que atraem o empresário. Para que a gente tenha isso, nos cargos relevantes, a gente precisa ter grandes homens e grandes mulheres. Sem grandes homens e grandes mulheres, nós não vamos ter uma grande agenda, porque a agenda não decorre da instituição.
A instituição é comandada por pessoas. Se essas pessoas não são grandes pessoas, não são pessoas realmente comprometidas com aquilo que é o mais importante, não para a vida delas, para a carreira política delas, mas para a sociedade como um todo, se você não tiver isso, você não tem nada. E para você ter grandes homens, grandes mulheres, uma grande agenda, precisa ter uma grande cobrança. Ninguém nasce com esse espírito de liderança com facilidade. Um ou outro na história da humanidade, a gente vai achar aqui e ali figuras extraordinárias que se revelaram grandes líderes. Mas o grande líder é resultado de uma grande pressão. Se não tiver pressão, não vai ter grande liderança. Quando a gente teve, por exemplo, as manifestações de 2013, o governo Dilma quase enlouqueceu, tentando buscar projetos e mais projetos para atender a demanda das ruas. Isso aconteceu no Chile agora, recentemente. Isso aconteceu em 2015, no Brasil. Mas hoje o que a gente tem é uma pasmaceira geral, todo mundo um pouco anestesiado, muito em função, obviamente, da pandemia. Mas não há espaço e não há tempo no Brasil para que a gente continue a conviver com as coisas pequenas, com as coisas miúdas, com as coisas irrelevantes, com aquilo que não tem nenhum significado, com essa discussão do voto em papel, com essa discussão sobre quantos pontos tem que ter a CNH. Se tiver 20, 40, 60, 80, tudo bem, ok, legal, mas é isso que vai transformar o Brasil? Vamos investir no Brasil porque lá a CNH são 40 pontos? É isso que vai fazer um executivo de uma empresa, de um fundo de investimento americano, de um fundo de investimento europeu? É isso que eles vão fazer, asiático? Vamos investir no Brasil por causa disso? Eles querem a possibilidade de retorno. Como é que a gente oferece retorno? Isso vale para quem vende guarda-chuva na rua. Ele tem que fazer um cálculo que o conjunto, a quantidade de guarda-chuvas que ele vai vender, que ele leva para vender, multiplicada pelo valor individual de cada guarda-chuva, vai dar para ele uma taxa de retorno suficiente, depois de comprar os guarda-chuvas, que justifica ele não estar fazendo outra coisa. Ele não está trabalhando na papelaria. Ele trabalha vendendo guarda-chuva na rua porque dá mais. Então o investidor tem que botar o dinheiro no Brasil só se der mais dinheiro do que se ele botar o dinheiro dele na Costa do Marfim. Se der mais dinheiro na Costa do Marfim, ele vai para a Costa do Marfim. Então a gente disputa, não é com a China, a gente disputa o destino dos recursos, não é com a China, não é com os Estados Unidos, a gente disputa com 180 países que têm oportunidades. Nós estamos na América Latina, tem gente que sequer olha para a América Latina, tirou a América Latina pelas razões mais variadas, ou porque a criminalidade é alta, ou porque o ambiente institucional é muito limitado, várias e várias razões que afugentam. Então, definição de agenda é fundamental, definição de prioridades é fundamental, definição de projetos graúdos é fundamental e grandes homens e grandes mulheres para liderar o Brasil é fundamental. Para isso, nós como sociedade, em 2021, temos que abrir os olhos, usar aquilo que eu falei de transformar exclamações em interrogações e com a nossa indignação, nossas dúvidas, a gente tem que partir para cima dos governantes, cobrando e não aceitando aquela primeira resposta, aquela enganação, aquela empulhação, as fake news, que eles tentam enfiar goela abaixo da gente. Transformar o Brasil depende de nós, porque se a gente for esperar que os governantes transformem o Brasil, eles vão transformar o Brasil naquilo que eles mais querem. Produtores de votos, distribuição de dinheiro, para que eles se perpetuem nos cargos o tempo que for possível. A gente já viu isso acontecer. A gente não quer que isso continue acontecendo no Brasil.